Olá pessoal, essa é a segunda aula referente à anatomia do sistema circulatório e nela nós falaremos do ventrículo direito, do átrio esquerdo, do ventrículo esquerdo, do esqueleto fibroso do coração e falaremos também do funcionamento das válvulas. Espero que vocês aproveitem o conteúdo. Bom, chegamos então, ó, o átrio direito continua cortado lá, né? Só que agora, ó, trouxemos o coração novamente para aquela primeira vista, né? E vejam, ó, o átrio direito está fechado de novo e agora nós cortamos, né? Abrimos e rebatemos o ventrículo direito, né? E vamos ver quais são as estruturas que encontramos aqui no ventrículo direito. Vale lembrar que o átrio direito ele recebeu sangue venoso de 3 veias, da veia cava superior, da veia cava inferior e do ósseo do seio coronário aqui, e esse sangue venoso vai ter que passar para o ventrículo direito. O que nós vemos aqui? Ó? Só que o sangue que passa do átrio direito para o ventrículo direito, ele não pode retornar para o átrio direito. Então eu preciso de uma estrutura aqui, ó, que seja um portão. Tá? E esse portão a gente chama de válvula. Professor, não é válvula. É que é o seguinte, muitas vezes até os profissionais vão chamar de válvula, mas o que se conhece, né, como correto na anatomia é que a válvula, como está escrito aqui, é um conjunto de válvulas, porque essa válvula possui 3 válvulas, a válvula atrioventricular direita. Por isso ela é conhecida também como válvula tricúspide. Ó, eu tenho uma cúspide aqui, eu tenho outra cúspide ali atrás, eu tenho outra cúspide aqui. Ó, são 3 pontinhas, né, 3 cúspides, 3 pontas que formam essa válvula. Bom, essa é a válvula atrioventricular direita. Por que atrioventricular? Porque ela está entre o átrio e o ventrículo. Ela permite, quando está aberta, que o sangue passe do átrio para o ventrículo, mas ela não impede, ela impede, quando ela funciona direitinho, que o sangue retorne do ventrículo para o átrio, porque o sangue ele tem que seguir um sentido retilíneo e unidirecional, né? Tá, professor, mas peraí. Retilíneo não, mas unidirecional sim. Tá, professor, mas peraí, se o sangue veio, por que ele voltaria? É pelo seguinte, quando ele saiu do átrio direito e foi para o ventrículo direito, o ventrículo estava relaxado. Quando o ventrículo se contrai e faz força para jogar o sangue para fora, se eu tiver com isso aqui aberto, o sangue volta tudo ou volta uma grande parte dele. Então, por isso, essa válvula tem que se fechar. Bom, quando a válvula se fecha, né, assim ela está aberta, fechou, né, impedindo a comunicação entre o átrio e o ventrículo, ela não pode subir a ponto de virar do avesso, senão ocorreria o que a gente chama de prolapso de válvula. Se essa válvula que está aberta aqui, ó, e pará-la no átrio, ela vai permitir a passagem do sangue igual, né? Então, para limitar essa válvula como se fosse um paraquedinha, né, e segurar essa válvula lá no ventrículo, nós vamos contar com algumas estruturas aqui. Que estruturas são essas? As cordas tendíneas. Ó, essas cordas tendíneas seguram a válvula, né? Ó, assim ela está aberta, né? Átrio aqui, ventrículo aqui embaixo. Assim ela está aberta. Quando ela sobe, por que ela para aqui e não, né, sobe mais do que isso? Porque eu tenho as cordas tendíneas que seguram como uns paraquedinhas. Mas como que essas cordas tendíneas seguram como os paraquedinhas? Bom, notem que a parede do ventrículo ela não é lisinha, ela é toda rugosa também. Tá? E essa rugosidade são chamadas de trabéculas cárneas. Tá? São pequenas traves, tá? As trabéculas cárneas. Existem 3 tipos de trabéculas cárneas aqui nos ventrículos. Eu tenho trabéculas cárneas que são só umas elevaçõezinhas, tipo essa aqui, por exemplo, é só uma elevação. Ó. Essa trabécula cárnea é uma trabécula cárnea do tipo crista. Eu tenho um outro tipo de trabécula cárnea que eu tenho como passar algo aqui por baixo. Ó. Ela é como se fosse uma ponte, ó, uma pontezinha aqui, e aqui por baixo passa algo. Tá? Eu vejo que ela é vazada por baixo. Tá? É uma ponte, ela sai daqui e vai até ali, ó. Eu conseguiria passar algo aqui por baixo, ó. Essa aqui também, ó, talvez se eu passasse uma pincinha aqui eu conseguiria chegar desse lado, tá? Então, essa trabécula cárnea que passa algo por baixo, como ela forma uma pontezinha, a gente chama de ponte. E tem um terceiro tipo de trabécula cárnea, ó. Então isso aqui tudo são trabéculas cárneas. Já falei do tipo cristas, que são só elevações, já falei do tipo pontes, que eu consigo passar algo por baixo, mas existe um terceiro tipo de trabécula cárnea que forma um pilar. E essa trabécula carniforme pilar é o que a gente chama de músculo papilar.
O que é o músculo papilar? O músculo papilar é essa trabécula cárnea do tipo pilar que segura as cordas tendíneas, né, para que elas segurem as cúspides da válvula e isso permite que a válvula abra e ela se feche sem virar do avesso, né, sem que haja aqui um refluxo. Se ocorrer o refluxo que acontece. Mais à frente eu falo um pouquinho sobre isso. Bom, o que mais que nós vemos aqui no ventrículo, direito, ó. Lembrando que aqui eu tenho uma parede, né, ó, que separa o ventrículo direito do ventrículo esquerdo. A gente chama essa parede de septo interventricular. Bom, vindo aqui do septo interventricular, ó, existe uma pequena travezinha, uma pequena trabécula que se fixa aqui, ó, no músculo papilar anterior. Essa estrutura a gente chama de trabécula septo-marginal, também conhecida como banda moderadora, essa trabécula septo-marginal. Professor, para que serve? Por essa trabécula septo-marginal, parte do nosso complexo estimulante do coração vai passar por aqui, parte do ramo direito. Mas mais um pouquinho para frente eu falo disso. Bom, o sangue entra no ventrículo aqui nessa região e sai do ventrículo nesse sentido aqui, ó. Então ele entra assim e quando o ventrículo se contrai, ele sai assim, ó, por uma região cônica. Essa região cônica de saída do sangue a gente chama de cone arterial. E esse cone arterial vai terminar desembocando nesse tronco aqui, ó, que a gente chama de tronco pulmonar. É sangue venoso que está sendo direcionado lá para os pulmões, porque esse tronco pulmonar vai se dividir em artéria pulmonar direita, que vai levar sangue lá para o pulmão direito, é essa aqui, ó, e a artéria pulmonar esquerda, que vai levar sangue venoso lá para o pulmão esquerdo. Vai dizer, professor, tá errado. Como que uma artéria leva sangue venoso? É assim que funciona aqui no coração. Entre o coração e o pulmão é assim que funciona. O sangue sai do coração através das artérias pulmonares, sangue venoso, e vai para os pulmões. E o sangue volta para o coração, sangue arterial, através das veias pulmonares, tá? Então, nesse aspecto é assim, mas calma que vocês vão ter tempo para aprender isso aí bem direitinho. Bom, nesse tronco pulmonar, eu também tenho que ter um mecanismo de válvula que permita com que o sangue saia, mas não retorne. Por quê? Quando o ventrículo se contrai, ele joga sangue sob pressão. Só que o sangue saiu pelo tronco pulmonar com pressão. Quando o ventrículo relaxa, o que é para esperar desse sangue? Que ele volte, né? Porque agora a pressão está maior dentro do tronco pulmonar, né? Dentro da artéria, do que dentro do ventrículo. Só que o que acontece, ó, eu tenho uma válvula aqui, ó, que ela tem 3 bolsinhos, 3 meia-luas, 3 semilunares. Às vezes vocês podem encontrar também como válvula semilunar pulmonar, mas eu prefiro chamar de válvula do tronco pulmonar, que é constituída por 3 semilunares, por 3 meia-luas. Quando o ventrículo se contrai, a força aqui, ó, a pressão exercida na válvula, né, nesse sentido favorável, faz com que esses 3 bolsinhos se esvaziem, né, porque eles estariam cheios de sangue, eles se esvaziem, e o próprio sangue empurra esses bolsinhos, né, eles se fecham e o sangue sai, né, e vai lá para os pulmões. Quando o sangue tenta retornar para cá, quando o sangue tenta retornar aqui para o tronco pulmonar, o que acontece com ele? Ele, né, tenta retornar para o ventrículo, ele vem e ele enche esse bolsinho de sangue. Depois vocês vão entender como. E quando ele enche esses bolsinhos de sangue, as bordas dos 3 bolsinhos, a borda das 3 semilunares se encontram, e quando elas se encontram, elas ocluem, elas fecham a válvula, né? Elas fecham a abertura e o sangue não tem como retornar. Então é assim que funciona essa válvula do tronco pulmonar. A válvula da aorta vocês vão ver que é muito semelhante. Daqui a pouco eu explico um pouquinho melhor isso aqui, mas então o sangue sai e ele abre a válvula quando sai e ele não consegue, ter um bichinho aqui me atrapalhando, e ele não consegue retornar porque essa válvula não permite. E se ele retornar? Aí a gente tem um problema, depois a gente fala disso. Ó, aqui está o tronco pulmonar, como eu já expliquei para vocês. Bom, uma vez que o sangue saiu do ventrículo direito, né, através do tronco pulmonar, que se dividiu em artéria pulmonar aqui, ó, esquerda, né, e levou sangue para o pulmão esquerdo, e direita lá para o pulmão direito, esse sangue sofre um processo que a gente chama de hematose, né, que eu expliquei lá no sistema respiratório. E a partir daí,
o sangue retorna para o átrio esquerdo, através do que? Então aqui eu tenho o átrio esquerdo, né, através de 4 veias pulmonares. Bom, vamos ver quais são as estruturas que nós vemos no átrio esquerdo, lembrando que esse aqui é o lado esquerdo, né, do coração. Então vejam, o átrio esquerdo tem uma orelhinha também, uma aurícula, inclusive dentro da aurícula dela nós encontramos os músculos pectíneos, né, assim como no átrio direito. Ó, os músculos pectíneos lá dentro. Aquele septo interatrial que eu tinha falado para vocês lá pelo átrio direito, aqui, agora eu mostro aqui pelo átrio esquerdo, vai dizer, tá, professor, mas o septo está no átrio direito ou no esquerdo? Bom, o septo está entre eles, né? É uma parede que divide os dois, então a gente consegue ver tanto por um lado quanto pelo outro. Inclusive, ó, a fossa oval aqui sendo vista pelo lado agora esquerdo e não pelo lado direito. E vejam, ó, desembocando aqui no átrio esquerdo, eu tenho 4 veias pulmonares. Duas delas vindo do pulmão esquerdo. Ó. A veia pulmonar superior, porque está chegando em cima, ó, esquerda, vem do pulmão esquerdo. A veia pulmonar inferior esquerda, né? Inferior porque está embaixo, esquerda porque está do lado esquerdo. Do lado direito, mas desembocando no mesmo átrio esquerdo, ó, eu também tenho 2 veias pulmonares, ó, a veia pulmonar superior direita e a veia pulmonar inferior direita. Ou seja, essas 4 veias pulmonares, 2 chegando de cada um dos pulmões, levam um sangue rico em oxigênio, um sangue arterial para o átrio esquerdo, e esse sangue que chegou no átrio esquerdo vai passar para o ventrículo esquerdo. Bom, observando aqui, né, a anatomia do ventrículo esquerdo, olha o diâmetro da parede, né, mas a gente vai acabar utilizando aquela mesma imagem anterior, porque ela é um pouco mais didática para a gente ver as estruturas. O que eu vejo aqui? Ó, aquela parede que separa, né, os dois ventrículos, que é o septo interventricular. Bom, ó, utilizando aquela mesma imagem que eu utilizei anteriormente, né, ó, observando aqui a parede do ventrículo, olha que bonitinho aqui as 3 camadas, né, o epicárdio, aqui ou lâmina visceral do pericárdio seroso, né, o miocárdio e o endocárdio. Mas vejam, ó, no ventrículo esquerdo, né, entre o átrio e o ventrículo, eu também tenho uma válvula, né, parecida com a válvula atrioventricular direita. A diferença é que a direita ela tinha 3 cúspides, então nós chamamos de válvula tricúspide. A esquerda só tem 2 cúspides. A válvula atrioventricular esquerda ela só tem 2 cúspides, então ela é mais conhecida como válvula bicúspide ou mitral. Tá? Mitra é o chapéu dos bispos, do Papa. Mitra tem 2 pontas, então por isso eles chamam de válvula mitral, porque parece o chapéu dos bispos. Tá? Então está aqui a válvula bicúspide ou válvula mitral ou atrioventricular esquerda, né? Mas ela é muito mais conhecida como válvula mitral. O sangue, aí aqui eu vou encontrar as mesmas estruturas, né? As cordas tendíneas, né? Os músculos papilares, as trabéculas cárinas, né? Do tipo cristas, do tipo pontes e do tipo pilares, como eu falei para vocês lá no ventrículo direito. Aqui não tem nenhuma diferença, mas a gente observa que a gente observa que essa válvula, né? Ela só possui 2 cúspides, o funcionamento dela é o mesmo e ela faz o seguinte, né? Ela se abre para permitir a passagem do sangue arterial agora, ó, do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, e ela se fecha para não permitir que o sangue que passou do átrio para o ventrículo retorne para o átrio. Então, o que sobra para esse sangue? Sair, ó, por essa artéria que nós vemos aqui, que é a aorta. Então, o sangue sai pela aorta e da aorta ele vai circular pelo corpo todo. Você pode estar pensando, tá, professor, mas espera aí. E essa aorta ela desemboca onde? Calma que a gente vai estudar isso um pouco mais à frente. E vejam, assim como lá no tronco pulmonar, tá aqui o tronco pulmonar, né, roxinho, eu tinha uma válvula que permitia com que o sangue saísse do ventrículo direito e não retornasse para o ventrículo direito. Aqui no início da aorta eu também tenho uma válvula, que é a válvula da aorta. Essa válvula da aorta permite que o sangue saia pelo ventrículo esquerdo, ó, saia pela aorta e siga o seu caminho, e quando o ventrículo esquerdo relaxa, o sangue não consegue retornar pela aorta, porque esses bolsinhos aqui, essas 3 semilunares se enchem e isso oclui, fecha o vaso e não deixa o sangue retornar. Bom, então nós vimos aqui já as 4 câmaras, o átrio direito, o ventrículo direito, o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, né? Claro que a gente vai continuar falando da anatomia do coração, mas uma grande parte, né, a maioria das estruturas a
acabou conversando aqui. Bem, em relação ao esqueleto fibroso do coração. Bom, eu já falei para vocês lá no sistema respiratório que esqueleto nem sempre é ósseo, né? Por exemplo, o da laringe era cartilagíneo. Agora, falando no coração, eu digo o seguinte, ó. O que foi feito aqui? Nós retiramos os átrios do coração e a gente está vendo aqui de uma vista superior os ventrículos, né? Então, vejam, ó, o ventrículo está lá, isso aqui todo é o ventrículo, né? Lá está o ápice, a parte inferior dos ventrículos está lá embaixo. A gente está olhando por cima, né? Os ventrículos, mas sem os átrios, eles foram retirados. O que eu vejo aqui? Ó? Que existe uma estrutura constituída por 4 anéis, que é o que a gente vai chamar de esqueleto fibroso do coração. Eu tenho 4 anéis e 2 trígonos, ó. Tá? Então, essa estrutura constituída por esse anel, esse anel, esse anel e esse anel é o que a gente chama de esqueleto fibroso do coração. E eu tenho 2 trígonos fibrosos aqui. O trígono fibroso direito, esse trígono aqui, essa região triangular, e o trígono fibroso esquerdo, essa região aqui também triangular. Bom, qual é a função do esqueleto fibroso do coração? Vamos lá, são 3 principais funções. Uma, ele serve como ponto de fixação, de inserção, ele é estrutural, né, para as estruturas do coração. Como assim um ponto de inserção e fixação para essas estruturas? Olhem as 4 válvulas aqui. Ó. Essa válvula aqui é a válvula mitral, a válvula atrioventricular esquerda. Essa válvula aqui é a atrioventricular direita. Essa válvula aqui é a válvula da aorta. Essa válvula é do tronco pulmonar. Notem, ó, que essas válvulas estão fixadas no esqueleto fibroso. Notem que o miocárdio aqui, ó, dos ventrículos também está fixado, está inserido no esqueleto fibroso, assim como dos átrios. Então, o esqueleto fibroso 1 serve como ponto de fixação, de inserção para as válvulas, para as estruturas cardíacas, né? Sejam válvulas ou seja um músculo cardíaco propriamente dito. 2. Mantém as válvulas em posição anatômica e impede a hiperdilatação das válvulas, a deformação da válvula. Por quê? Notem, ó, essa válvula e essa aqui, elas estão abertas. Então, elas estão permitindo que o sangue passe dos átrios, que estariam aqui em cima, né, para os ventrículos que estão lá dentro. Ó. Agora, essa válvula aqui está fechada e essa aqui também está fechada. Por exemplo, essa válvula da aorta aqui, ela está fechada, né? Ó, vejam como os 4 bolsinhos, né, estão se os 3 bolsinhos estão se encostando, ó, e consequentemente, como eles estão encostadinhos, eles não deixam o sangue retornar, entrar novamente lá no ventrículo esquerdo, né? Agora imagine o que aconteceria se eu pegasse essa válvula aqui, ó, e esgaçasse ela, né? Puxasse numa borda, na outra esgaçasse ela. Os bolsinhos se afastariam e se eles se afastassem, o sangue retornaria. Então impede a hiperdilatação, né? Mantém as válvulas em posição anatômica, cilíndricas, sem se dilatarem mais do que deveria. Esse é um segundo ponto. O terceiro, tá? E também importante, é que forma um isolante elétrico entre os átrios e os ventrículos. Os átrios despolarizam primeiro, então os átrios se contraem primeiro. Quando os átrios se contraem, tá? e mandam o sangue, né? Esvaziam, o ventrículo tem que estar relaxado. E aí o ventrículo relaxa, né? Recebe o sangue do átrio e depois o ventrículo se contrai para mandar o sangue, né? Para fora do coração. Só que quando o ventrículo se contrai, o átrio já está relaxando novamente para receber sangue que está vindo de um outro local. Bom, por que os átrios... Só que o estímulo ele chega por um ponto só, ele chega pelos átrios. Ele não vai lá pelo ventrículo de forma independente. Ele passa pelo complexo estimulante do coração que começa despolarizando lá nos átrios. Por que então quando os átrios são estimulados e se contraem, os ventrículos não contraem juntos? Porque eles estão isolados eletricamente. Então o átrio se contrai, quando ele relaxa, o estímulo já passou por uma estrutura que a gente vai chamar de fascículo atrioventricular, eu vou explicar isso para vocês na sequência. E quando isso acontece e esse estímulo chegou no ventrículo e ele se contrai, o átrio já está relaxando. Então vejam, esse isolante elétrico ele é importante para fazer com que os átrios se contraiam enquanto os ventrículos estão relaxados. Quando os ventrículos se contraem, os átrios já estão relaxando. E é assim que funciona. Lembrando que o relaxamento a gente vai chamar de diástole. Por que a câmara relaxa? Para receber sangue. Isso é chamado de diástole. A contração da câmara para ejetar sangue para fora dela a gente chama de sístole. E a gente utiliza esse termo de sístole, diástole, principalmente para os ventrículos. Tá? Não é que falar para os átrios está errado, mas normalmente quando falar o coração fez uma sístole, está querendo dizer que os ventrículos, né, se contraíram. Vale lembrar uma outra coisa. Os 2 átrios
relaxam ao mesmo tempo e se contraem, né, ao mesmo tempo. Ou seja, o átrio direito relaxa, o esquerdo também relaxa. O direito contrai, o esquerdo também contrai. Os ventrículos a mesma coisa. Então, os dois ventrículos se contraem ao mesmo tempo e os dois ventrículos relaxam ao mesmo tempo. Agora, o que acontece de forma contrária? Átrios e ventrículos. Enquanto os dois átrios relaxam, os dois ventrículos contraem, fazem sístole. Enquanto os dois ventrículos relaxam, né, fazem diástole, os dois átrios se contraem. Então é assim que funciona. Se não entendeu direitinho, volta o vídeo, que isso é bem importante. Ó, aqui nós, inclusive, dá para a gente entender que esses dois ventrículos aqui, ó, nesse exato momento, eles estão em diástole ventricular. Senhor, como é que sabe disso? Eu sei porque, como a válvula, ó, mitral, né, a válvula atrioventricular esquerda e a válvula atrioventricular direita estão abertas, elas estão abertas para permitir a passagem do sangue dos átrios para os ventrículos. Então, os ventrículos estão relaxados enquanto os átrios estavam contraídos. Por que a válvula da aorta e do tronco pulmonar estão fechadas? Para não permitir que o sangue que saiu no movimento anterior pelo ventrículo esquerdo e direito retornem para os ventrículos. Agora, nesse aqui aconteceu exatamente o contrário. Ó. Esses ventrículos eles estão contraídos, ou seja, está acontecendo uma sístole ventricular. Professor, como é que sabe disso? Porque a válvula mitral, olha como ela só tem duas cúspides. Ó. A válvula mitral está fechada e a válvula atrioventricular direita também está fechada, né, a tricúspide. Para quê? Para não permitir que o sangue que chegou no ventrículo retorne para os átrios. A válvula da aorta está aberta para permitir que o sangue saia pelo ventrículo esquerdo e a válvula do tronco pulmonar está aberta para permitir que o sangue saia do ventrículo direito. Professor, e se a válvula não funciona como deveria? Calma que a gente já chega lá. Bom, válvula atrioventricular esquerda, válvula atrioventricular direita, válvula da aorta e válvula do tronco pulmonar. Tudo que eu já tinha falado para vocês, né? Só que agora com o nomezinho bonitinho para ficar bem organizado aí no material. Em relação ao funcionamento das válvulas, né, só para a gente entender como que funciona e, né, entendendo como ela deve funcionar normalmente, a gente vai conseguir entender, né, quando tiver algum problema. Então vamos lá. Eu vou falar de uma válvula em específico, mas a gente pode extrapolar isso para o todo. Né? Eu vou falar da válvula da aorta. Notem, ó, essa válvula da aorta está completamente aberta nesse momento. Ó, aqui está mostrando essa válvula aberta. Por quê? Porque esse coração está em sístole ventricular. Né? Vamos pensar no ventrículo esquerdo, mas o direito estaria fazendo a mesma função nesse momento. Mas só para ser mais didático. Bom, a válvula mitral está fechada para não permitir que o sangue retorne, né, para o átrio esquerdo. O ventrículo se contraiu e mandou sangue pela aorta, né, e o sangue saiu para irrigar o corpo todo. Agora, ó, o que eu tenho em condição B? Então eu digo que esses ventrículos eles estão em sístole, né? Esse coração está em sístole ventricular. Em B eu tenho uma condição exatamente contrária, né? Ó, a válvula aórtica ela está fechada, ou válvula da aorta, tanto faz, a aórtica ou da aorta, tá? E a válvula mitral está aberta, ó, para permitir o quê? Ó? Que o sangue saia do átrio esquerdo e vá parar no ventrículo esquerdo, mas não permitir que o sangue que já saiu pelo ventrículo esquerdo retorne através da aorta, né? Então essa válvula está fechadinha, os três bolsinhos se encostaram. Bom, esse coração está em diástole ventricular. Bom, o que eu tenho nessa condição em C? Nessa condição, o ventrículo está em sístole, ó, assim como essa aqui. Vejam, a válvula atrioventricular esquerda, ou seja, a mitral está fechada, a válvula da aorta deveria estar completamente aberta para o sangue passar. Só que essa válvula, por algum motivo, ela está meio estreita. Ela está estenosada, esse é o termo que a gente usa, estenose de válvula. Essa válvula está estreita. Era para ela estar abrindo assim, ó, mas ela está abrindo assim, ó, ela está meia boca, ela abre só um pouco. Quando ela abre só um pouco, o ventrículo se contrai e manda sangue para sair pela aorta. Só que o sangue que é retilíneo, ou melhor, o volume grande de sangue, ele sai aqui, ó, ele bate aqui na válvula e ele turbilha. Professor, como assim turbilha? Você já viu uma pia, né? Você está lavando a louça, a pia deu uma entupida lá. Daqui a pouco, né, encheu a pia. Daqui a pouco ela começa a esvaziar. Lá no finalzinho, tu percebe que forma um redemoinho. Por quê? Porque eu tenho um volume grande de água saindo por um orifício, né, estreito. Ele não turbilha, chega até a fazer um som.
Então, o sangue quando passa aqui, ó, por esse canal estreito, ele turbilha, e esse turbilhamento aqui gera um som característico que a gente vai chamar de sopro cardíaco. Professor, então o sopro acontece sempre na estenose da válvula aorta? Não necessariamente, mas uma estenose de válvula aorta pode gerar um sopro cardíaco. Bom, e agora eu vou explicar uma condição exatamente contrária. Ó. Nessa condição em C, o ventrículo está em sístole, essa válvula deveria estar completamente aberta, mas ela não conseguiu abrir. Eu digo que ela está estenosada, ela está estreita, é uma estenose de válvula. Na condição em D, o que eu tenho? O átrio, o ventrículo, perdão, relaxado, uma diástole ventricular. Essa condição era para ser semelhante a essa aqui, ó. Então era para eu ter ali a válvula da aorta completamente fechada, como essa. Só que ela não está completamente fechada, ela está parcialmente fechada. Ela está incompetente, ela está insuficiente. Era para ela fechar como uma porta, mas ela manteve-se um pouquinho aberta. Estão vendo como ela está abertinha aqui, ó? Então, o sangue que saiu pela aorta e ele sai sob pressão, quando o ventrículo relaxa, ele retorna pela aorta e ele volta aqui, ó, e vaza um pouquinho, ele turbilha aqui, ó. Então, na insuficiência, tá? Quando a válvula está incompetente e insuficiente, o sangue também turbilha e também pode representar um sopro. Tá? Professor, mas eu queria conhecer o sopro. Ah, isso vem a cardiologia, né? Que é só a anatomia do coração. Mas vejam então, ó, válvula completamente aberta, ventrículo em sístole, válvula completamente fechada, ventrículo em diástole. A válvula, o ventrículo está em sístole, a válvula deveria estar completamente aberta, não está, o sangue passa com dificuldade, estenose da válvula. Agora, o ventrículo em diástole, a válvula deveria estar completamente fechada para impedir o refluxo. Ela não, o que é um refluxo? Ó? É um retorno do fluxo, né? Então, ó, o sangue saiu, a válvula deveria ser estar fechada por completa para não permitir o refluxo. Só que ela não está fechada por completa e acaba acontecendo aqui um refluxo, ou seja, o sangue reflui. Eu tenho aqui uma insuficiência de válvula. Você pode pausar esse slide quantas vezes achar necessário, né, para entender bem direitinho esses conceitos, tá? Porque eles são, embora seja muito mais fisiologia, né? Mas eles são importantes para a gente entender depois todo o funcionamento do coração. Ó, aqui, na verdade, as mesmas imagens que eu mostrei para vocês anteriormente, né? Ó, esses dois ventrículos, eles estão aqui em diástole, eles estão relaxados, e esses dois, nessa imagem agora, eles estão em sístole, eles estão contraídos. Se você não entendeu por quê, pausa, volta o vídeo, né? Desenha, anota, pensa um pouquinho sobre o que você vai entender direitinho. Dessa forma, então, encerramos a segunda aula referente ao sistema circulatório. Um grande abraço e até a próxima!